Olá, bom dia. É uma grande honra contar com a sua audiência aqui no Agropapo, na estreia do nosso talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. No Agropapo, nós temos um encontro marcado a partir de agora, todas as terças e quintas-feiras, às 11 da manhã. Vamos falar aí sobre o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. Vamos tratar dos assuntos relacionados à tecnologia, meio ambiente, economia, política, e também vamos tratar de outros assuntos correlatos ao agronegócio, enfim, que o agronegócio está presente no nosso dia a dia, obviamente na gastronomia, na saúde, no entretenimento, no turismo rural, enfim, vamos tratar de todos esses assuntos com as principais lideranças do setor, com executivos, com acadêmicos, com chefes também e todo o pessoal envolvido em N assuntos relacionados ao agronegócio. E nesse nosso primeiro programa nós vamos conversar aqui com uma das nossas principais lideranças do setor do agronegócio brasileiro, o produtor rural Cesário Ramalho da Silva. Cesário, um prazer contar com a sua presença aqui na estreia do lançamento do Agropapo. Cesário, que é diretor da Abramilho e foi presidente da Sociedade Rural Brasileira também, uma das principais entidades do agronegócio. Cesário, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Prazer estar aqui, muito feliz, muito alegre de termos aqui mais um programa, a oportunidade de debatermos as maiores questões, as questões positivas, as dificuldades e as vitórias extraordinárias que o agronegócio brasileiro vem conseguindo através da força e a determinação do seu principal player, que é o agricultor. É um prazer muito grande estar aqui e digo a vocês aí, internautas, que o Ronaldo é um grande companheiro. O Ronaldo militou na Rural durante 3 presidências. Ele trabalhou conosco na Rural mais de 10 anos, né, Ronaldo? Então, ele tem uma experiência imensa, larguíssima experiência, e com esse tempo todo ele interagiu com as principais lideranças, com as principais figuras do agronegócio brasileiro, os políticos, os empresários, produtores e etc. Portanto, eu tenho eu tenho certeza que vocês, internautas, vão entrar no meandro, vão entrar no eixo, no centro das questões rurais brasileiras. Parabéns e agradeço a você, como agricultor que sou, agradeço muito esse trabalho seu até hoje, essa interação que você fez com o agronegócio e agora trazendo isso ao público, a oportunidade das pessoas interagirem e conhecerem um pouquinho mais do agronegócio brasileiro. Não, bondade sua, Cesário. Na verdade, o destaque aqui do Agropapo é o entrevistado. Então, para a gente começar aqui a nossa boa conversa, eu queria que você pudesse falar aí de um recente artigo teu, publicado aí no jornal Estado de São Paulo, que provocou um alvoroço aí no setor do agronegócio, que tinha o título lá, Dinheiro da Agricultura Sumiu. Sumiu o dinheiro da agricultura, Cesário? Pois é, eu acho que o dinheiro, na verdade, não é, Ronaldo, sumiu do Brasil. E a agricultura, evidentemente, não podia ficar à margem, separado nessas questões. Como grande motor da economia brasileira, o principal segmento da economia brasileira é o agronegócio. Nós temos 23% do PIB brasileiro dentro do agronegócio, então o dinheiro também sumiu. O que me espanta e o que a gente alertou no artigo é que as pessoas pouco falavam disso, pouco divulgavam que havia dificuldades para o produtor rural no campo brasileiro, aquele produtor, aquele cara que acorda de manhã, de madrugada, todo dia, o dia inteiro até de noite, aquele cara que vive em cima do trator, aquele cara que vive em cima do seu cavalo, tratando a seringueira, tratando a floresta, o milho, o sorgo, enfim, todas as atividades rurais. Sumiu o dinheiro, Ronaldo. O agricultor teve dificuldade para captar recursos para plantar agora. Imensas dificuldades. Nós voltamos ao tempo anterior. Nós saímos de ter o dinheiro, inclusive nós tínhamos o dinheiro adiantado. No início do ano, o plano de safra fazia um adiantamento para que nós pudéssemos comprar antecipadamente, com isso favorecendo na nossa troca, melhorando a nossa condição de compra. A nossa competitividade era melhorada porque nós tínhamos esses recursos no início do ano. Isso esse ano sumiu.
Sumiu esse dinheiro. Desapareceu. Desapareceu. E aquele agricultor, que é a grande maioria do brasileiro, que é um agricultor que não é um cara patrimônio, cheio de patrimônios, ele não tem acesso aos principais bancos brasileiros, aos principais executivos, ele é um sujeito simples do interior, ele não conseguiu tomar dinheiro emprestado. Os bancos nos principais bancos brasileiros. Pediram muitas garantias? Olha, esse era um desafio? É um grande desafio, porque o grande banco do agro é o Banco do Brasil. O governo fez um alarde imenso no lançamento dos 185 bilhões de reais para financiar a agricultura empresarial. E esse dinheiro não apareceu. O que preocupa, o que chateia, o que molesta a gente realmente é o governo usar a agricultura e não cumprir aquilo que escreveram e que anunciaram em palanques armados no Brasil inteiro na questão da safra. E eu acho que nós deveríamos ter gritado mais, falado mais sobre isso. Por que isso, Ronaldo? Porque o programa, dentro das várias projetos, dos programas em que a agricultura brasileira está inserida, um programa de financiamento, o programa de seguro, o programa do armazenamento, o programa do transporte, da logística, etc. e tal, é um programa que deixa a desejar. O programa financeiro de financiamento da safra, ele é um programa falido, ele é um programa muito antigo. Ele atendia a agricultura quando nós produzimos menos de 100 milhões de toneladas. Na época que o Brasil era importador de alimentos, não exportador. Exatamente, né? Bem colocado. E é exatamente isso. Quer dizer, nós éramos um produtor de 50 milhões de toneladas, qualquer coisa disso. Então nós tínhamos um programa tínhamos um programa financeiro que atendia. Isso não atende mais. Nós vamos dar uma paradinha aqui no Agropapo para conhecer um pouco mais agora dos nossos patrocinadores, apoiadores do programa e voltamos já já. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E retornamos aqui com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio, na Altivia, TV da internet. E vamos continuar aqui com a nossa boa conversa com Cesário Ramalho da Silva. Cesário, no bloco anterior nós falávamos sobre a questão aí do crédito rural, crédito financiamento agrícola no Brasil aí
você pontuou de uma maneira assim bem aguda, está falido, enfim, e quais são os desafios para a gente poder modernizar o financiamento da agricultura brasileira? Bom, olha, o agricultor brasileiro, ele é um guerreiro, por isso é que nós temos crescido permanentemente. Nós crescemos o ano passado e temos uma possibilidade de crescer se essa questão de crédito não afetou tanto quanto a gente está imaginando que poderia ter afetado. O que nós temos é que debater, nós temos que pôr isso em debate. O governo tem que atender às lideranças, às instituições representativas do setor e temos que pôr em debate. Nós temos que buscar novas fontes de recursos. Nosso financiamento hoje, ele é feito com depósito à vista, mais a caderneta de poupança e mais outros recursos. Que tiveram um forte recuo nesse ano. Se tivemos um forte recuo, prejudicou. Então, o que aconteceu? O agricultor, ele vendeu a soja dele antes de plantar. Ele fez um escambo, ele fez uma troca de produto. Isso nós voltamos aos tempos, aos primórdios. Isso no tempo do meu avô, 100 anos atrás, era feito assim. Né? Então nós temos que modernizar isso, nós temos que fazer um projeto e um programa como foi feito, como é feito o Farm Bill nos Estados Unidos, que é um programa de mais de 10 anos. Agora, a semana passada, um líder agrícola esteve na União Europeia, em Bruxelas, opinando sobre o programa agrícola europeu. Ele é para 15 anos. Quer dizer, não pode a principal economia do país ser pautada por um programa que é anual. Tá certo. É anual. Isso é inconcebível economicamente. E não pode ser assim. Então o governo tem que deixar de levantar tanta bandeira, de querer ser tão aplaudido e modernizar e pensar nas coisas diferentes. Nós não podemos, Ronaldo, com 200 milhões de toneladas que nós produzimos, nós não podemos não ter armazém. Nós temos que ter um programa de financiamento de armazém com 10, 15 ou 20 anos. Existe o programa, não tem recurso. Tá certo? E tem a questão do seguro rural também, que seguro patina no rural, Brasil até hoje. Você veja, eu estive nos Estados Unidos em 2012, numa das grandes secas nos Estados Unidos, em que a produção de grãos lá, o soja e milho, eles perderam mais de 30%. Teve agricultor em determinados lugares que não colheu nada. Mas o seguro é completo. Nós aqui no Brasil, internautas, nós temos um seguro que privilegia principalmente aquela mercadoria que nós compramos. Os insumos que nós compramos, ele está assegurado. As máquinas, os equipamentos, os tratores estão segurados. Não está assegurado a renda que eu preciso, que o agricultor precisa, para pagar a escola do filho dele, para trocar um automóvel dele, para ele tirar umas férias, para ele comprar o livro escolar e por aí adiante. Quer dizer, falta isso, não podemos ficar sem esse seguro. Nenhum país que tem importância agrícola no mundo não tem um seguro. E esse seguro é geralmente subsidiado o prêmio dele. Por quê? Porque a atividade agrícola, é importante as pessoas que vivem na cidade saber, é uma atividade do mais alto risco. Acabei de falar da seca dos Estados Unidos. É uma indústria a céu aberto. É uma indústria altamente sofisticada, altamente sofisticada. Por isso que nós estamos tendo crescimento de produção em cima da tecnologia. Agricultura e pecuária também é pura tecnologia e nós temos que ter apoio. Eu queria que você falasse agora, Cesário, sobre essa questão, assim, vamos dizer assim, do ambiente regulatório hostil no Brasil em relação ao investidor. Então nós temos aí uma alta complexidade em relação à legislação tributária, mesmo a legislação ambiental com o novo Código Florestal ainda não engatou de uma maneira que seja considerável satisfatória. Legislação trabalhista também, temos N desafios. Eu queria que você pudesse comentar um pouco disso, o que precisa ser feito, que reformas precisam ser encaminhadas para a gente ter um ambiente mais favorável ao investimento, ao empreendedor, enfim, à geração de renda e riqueza. Olha, o setor rural brasileiro, primeiro, ele precisa de recursos. Nós precisamos de muitos recursos mais, porque nós podemos crescer um pouco mais a nossa agricultura, mas quando eu falo crescer, observem bem, é sem derrubar uma árvore sequer. É aproveitando as áreas já exploradas, que estão degradadas, e inserir isso num contexto de produção. Não é um volume colossal. Nós fizemos um artigo há um tempo atrás
junto com o ex-ministro Alisson Paulinelli, em que nós detectamos 16 milhões de hectares, Ronaldo, que poderia ser trabalhado para fazer a primeira safra. Porque o Brasil tem 2 safras por ano. O americano tem 1 safra, o Argentina tem 1 safra, o Brasil tem esse privilégio de estar no meio, como é que fala, nós somos agricultura tropical, né? Ele está no meio dos trópicos aí e tem essa condição nas várias regiões brasileiras nós temos isso. Então, nós temos que procurar estabelecer condições para essas pessoas virem. O seguro vai facilitar o crédito para todos os produtores brasileiros. Certo. Por quê? Porque o cara que empresta o dinheiro, seja ele um banco, seja ele um fundo de investimento de Nova York, de Bruxelas ou de Singapura, ele quer tranquilidade, ele quer conforto em relação ao dinheiro. Previsibilidade, né? Previsibilidade. O dinheiro tem que ir à lavoura e voltar para aqueles investidores. Essas pessoas são a máquina que alimenta os nossos negócios. Não é diferente de nenhum outro negócio. Então, o seguro é essencial. E o governo tem que participar um pouco disso. Nós fizemos um trabalho, nós temos um projeto, junto também com o ministro Alisson Paulinelli. Nós trabalhamos muito isso e nós queremos, inclusive, privatizar bastante o seguro brasileiro. Tá ótimo, Cesário. Nós vamos agora a mais um intervalo do nosso Agropapo e voltamos já já. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com VMAX Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos agora para o terceiro e último bloco do nosso Agropapo de estreia, o seu talk show do agronegócio, aqui na Altivia, a TV da internet. E continuamos aqui a nossa boa conversa com Cesário Ramalho da Silva. Cesário, nós falamos aí muito da questão do crédito rural, dos desafios aí para modernizar o financiamento agrícola. Agora eu queria pegar um ponto importante aí que também, vamos dizer assim, é um certo mantra aí do agronegócio nos últimos anos, que é justamente a questão do setor ser mais bem reconhecido pela sociedade urbana, enfim, fazer essa conexão de uma maneira mais positiva e tudo. Eu queria que você pudesse comentar um pouco disso, qual que é a importância do agronegócio se mostrar mais para a sociedade e, concomitantemente, também da sociedade também conhecer um pouco mais do setor que vem carregando o Brasil aí nas costas nos últimos anos. Ronaldo, acho que isso aí, iniciativas como essa sua, são fundamentais. Você é um cara profissional, você conhece a agricultura e conhece o agricultor. Então, nós estamos debater nesse sentido, com pessoas altamente capacitadas e aquele cara que trabalha, que está no campo, que está envolvido com a agricultura. Esse cara dá o dia a dia da agricultura para o pessoal urbano. Eu acho que o urbano, a sociedade brasileira, tem que ter orgulho do agronegócio brasileiro. Nós temos um agronegócio altamente sustentável. Ele tem todas as sustentabilidades exigidas pelo mundo. Nós atendemos os programas sanitários dos mais diversos países do mundo. A carne bovina brasileira, por exemplo, a carne de frango e a carne suína menos, em que nós somos o principal exportador mundial da bovina e da carne de frango, nós vendemos para mais de 150 países, Ronaldo. Nós estamos vendendo agora para os Estados Unidos. Nós ganhamos agora, abrimos o mercado do Japão para a carne suína brasileira. É o maior importador do mundo. É extremamente rígido nas suas análises sanitárias e também nas análises ambientais e nas questões trabalhistas. Se você tem trabalho escravo, se você tem criança trabalhando numa região, inserido naquele contexto, naquela cadeia de produção daquela região,
fatalmente nós vamos ser punidos. Nossos produtos vão ser abortados. Nós temos um Greenpeace que nos persegue violentamente aí, no mundo inteiro, os produtos agrícolas brasileiros. Portanto, a responsabilidade com que nós produzimos, nós gostaríamos que a sociedade batesse um pouquinho de palma, porque nós temos orgulho, nós temos esse viés. O Brasil tem que ter orgulho da sua agricultura. Tem que ter orgulho. Nós temos um futebol maravilhoso, se bem que no momento não está tão assim, né? Mas a verdade é que nós somos apaixonados por futebol. Porque nós temos um baita futebol. Né? No momento todo mundo tem. Então nós temos uma grande agricultura. E é uma agricultura que não depende do governo. Por isso é que a agricultura hoje, nessa crise fantástica, em que a indústria brasileira participa com 9% do PIB, nós, agricultores, participamos com 23%. A agricultura deu certo porque ela cresceu a revelia do Estado. Né? A revelia do Estado. E dentro das nossas propriedades, e dentro das nossas fazendas, onde nós somos senhores ali, somos o comando, a gestão é nossa, é minha, eu vou bem, obrigado. Aonde não vai bem? Na periferia. Na parte que não é do setor produtivo primário em si, né? né? A parte política, a parte de Brasília, é a parte da logística, é o porto, é o transporte, é a logística toda como transporte. Nós precisamos ter a regulação do defensivo agrícola. A regulação do defensivo agrícola é uma lei trabalhista adequada ao campo e não uma lei urbana gerindo, regrando o campo. Isso é inconcebível. Sim. O meu trabalhador, ele trabalha muitas vezes ao céu aberto, porque nós estamos no céu aberto. Sim. A minha lavoura é céu aberto, tá certo? Então, nós temos que ter uma legislação específica. Nós estamos há 20 anos trabalhando nisso. Sim. O Congresso não vota isso. Os presidentes que passaram por aí, não é nem o último. Os presidentes deram pouca atenção ao setor rural brasileiro. E nós estamos crescente, na maior crise política e econômica que o país já passou. Sim. Vamos atender aqui um internauta, Cesário, que encaminhou uma pergunta aqui, uma pergunta interessante aqui, que fala justamente da questão, qual que é a sua opinião sobre a fabricação de etanol a partir de milho? É viável no Brasil? Claro que é, porque os Estados Unidos começou o etanol... Deixa eu só contar aqui o nome do nosso internauta, enfim, temos que dar o crédito, obviamente, José Roberto Gonçalves, de Ribeirão Preto, São Paulo. Fala, José Roberto, você vive aí no meio do etanol, no meio do álcool, no meio da cana, de tudo isso daí. É claro que é possível, sim, os Estados Unidos está produzindo 57, 58 bilhões de litros de etanol, o Brasil está na faixa dos 30 aí, e está abastecendo o mercado americano lá, inclusive com alguma falta, completou lá os 10% da gasolina. Portanto, aqui também no Brasil. Mas é que o Brasil, Zé Roberto, precisa ter um projeto, precisa ter um programa. Aqui nós vamos fazer etanol. No Mato Grosso eu faço etanol. Em Santa Catarina, nós não podemos perder empregos no pessoal que trabalha nas granjas de frango, de suínos, etc. Nós temos que ter uma região produzindo para aqueles lugares ali. Enfim, é mapear o nosso país e qualificar as regiões onde nós exportamos, aonde nós consumimos, fazemos para consumo interno e aonde nós fazemos para etanol. É perfeitamente viável. E, inclusive, a grande vantagem disso é que você, o Ronaldo, aproveita com o milho fazendo o etanol, você aproveita a própria instalação onde você moe a cana de açúcar. Maximiza, né? Você maximiza as plantas. Temos mais uma pergunta aqui, Cesário, é do Carlos Rodrigues Maciel, aqui da capital de São Paulo. Como é que fica aí a pecuária em 2016? Qual que é a sua perspectiva, a sua estimativa aí para o setor? Vai continuar valorizada o setor? Não, sim, eu acho que sim, né? Nós somos um grande exportador mundial, nós somos o maior exportador mundial, não somos o maior produtor, mas como exportador somos o primeiro, e a pecuária brasileira, ela atingiu em conhecimento, na minha opinião, a plenitude. Nós temos um animal adequado para várias regiões brasileiras. No Rio Grande do Sul temos as raças europeias que predominam e vão muito bem. E no centro-oeste brasileiro, o resto do Brasil, os zebuínos. Eu acho que nós atingimos geneticamente um animal ideal para trabalhar, um animal precoce, um animal de ganho de peso favorável, adaptado a essas condições
tropicais. E nós fizemos agora, Ronaldo, isso um projeto que o governo vem desenvolvendo, é a integração lavoura-pecuária. Mas quem descobriu a lavoura-pecuária fomos nós, produtores, lá em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma fazenda lá perto. Então, nós descobrimos isso. E o governo encampou e fez um projeto de financiamento. Isso aí está integrando, porque a agricultura pecuária, produzir carne, depende do pasto. E o pasto, para produzir o animal moderno hoje em dia, tem que ser encarado como lavoura. Então tem a lavoura de soja, a lavoura de milho, de algodão, etc. E tem uma lavoura de pasto, para fazer uma agricultura, uma pecuária altamente produtiva. Nós temos conhecimento da terra, da pastagem, da planta, de fertilizantes e tudo. E detemos hoje, aí em Uberaba, BCZ e no Rio Grande do Sul, detemos o conhecimento de uma pecuária de alto nível. Então, nós temos um produto extraordinário que é bem aceito no mundo inteiro. Sim, na verdade, o futuro aí da agropecuária, enfim, a parte da produção física mesmo, passa por um processo cada vez maior de integração e intensificação da produção? Com certeza absoluta. Esse é o grande sucesso hoje da agricultura brasileira. É a integração entre todos os produtos que você utiliza na terra. Sabe, você tem uma utilização, a pecuária, ela utiliza os resíduos que a agricultura deixa na terra, o espaço que a agricultura cria na terra. Então, acho que a pecuária vai ter um fator de crescimento extraordinário. Aí, outro defeito do governo. Nós temos que ter uma política internacional. Nós temos que ter uma política agressiva no mercado internacional. Está faltando? Nós temos. Total. Faltando não existe. Essa política sul-sul, isso é política de pobre. Nós temos que ir atingir os países asiáticos. Nós temos que atingir os americanos, nós temos que atingir os países que têm potencial de compra. Hoje, principalmente a Ásia. Falta uma maior inteligência e ação comercial da diplomacia brasileira? Total. Vamos dizer que é quase nulo. O que nós temos são 7 ou 8 adidos agrícolas nas principais embaixadas ligadas ao comércio do agrícola. Nós temos um adido Pequim, Washington, Londres, Bruxelas, Genebra, Buenos Aires e alguma coisa assim. Mas nós temos que ter mais. Eu fui na China e o departamento de grãos americano tem 20 funcionários trabalhando lá na China. Quer dizer, e os Estados Unidos é um grande exportador, é maior do que a gente, mas não é tão assim maior. E não tem, principalmente, Ronaldo, o potencial de crescimento que tem a agricultura brasileira. A abertura de novos mercados não pode depender só do setor privado. Né? O setor privado tem que fazer sua parte, óbvio, mas... Porque eu sou atendido por um presidente da República, um primeiro-ministro na Ásia ou na Europa, eu sou atendido quando eu vou lá com o presidente da República. Eu sou atendido quando eu vou com o ministro de Estado que vem no correspondente. Quando nós somos empresarialmente movendo, as dificuldades são muito maiores. Muito maiores. Um exemplo dessa questão aí que o Brasil vem patinando em termos de negociações internacionais foi a própria configuração agora da parceria transpacífica que nós ficamos de fora, né? Exatamente. Daí nós estamos dentro desse governo aí com essa política horrorosa aí, pequena da política global brasileira. E ficar de fora aí desse mega acordo aí pode trazer prejuízos para o nosso agronegócio, né, em termos de mercado. Nenhuma, né? Porque eles vão privilegiar os países que estão crescendo em agricultura aqui na América Latina, né, e no mundo todo. Então, acho que vai ser um mercado que vai ser incentivado com taxações, acordos diretos entre eles, uma redução grande nas taxas, etc. E com certeza absoluta nós vamos ter dificuldade. Precisamos ficar alertas. Muito alertas. Tá certo. Olha, Cesário, eu quero agradecê-lo pela sua entrevista aqui na estreia do nosso Agropapo e informar ao nosso amigo internauta, agradecer novamente pela sua audiência e que temos um novo encontro marcado agora na próxima quinta-feira. Estará aqui presente o Luiz Cornacchione, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Agribusiness, para falar também muito mais aqui sobre o setor do agronegócio. Então, até lá. Próxima quinta-feira, às 11 da manhã, ao vivo, Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet.